Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês no componente curricular Projeto Integrador 2. Lembrando que a web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento e retirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas que vocês possam ter, mas também uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos a plena compreensão que na educação à distância o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir qual é o melhor espaço e qual é o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós estamos gravando essa web aula e ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figura do balão que fica ao lado da fotinho do professor. Ok? Na nossa proposta de hoje, nós vamos falar sobre a etapa 2. O que é preciso saber para que você possa iniciar a etapa 2? Então, vamos complementar um pouquinho os conceitos para que você possa iniciar de forma harmônica e tranquila. Lembrando que a etapa 2 do projeto ela é uma sequência lógica da etapa um, tá? Então, nós realizamos a etapa um. Essa etapa foi construída na ferramenta Wiki. Agora iniciaremos a etapa 2. Então, vocês irão logo abaixo do que foi realizado da etapa um, vocês irão iniciar a etapa 2. Então, vocês vão escrever lá, etapa 2, vão colocar o nome dos componentes do grupo, dos integrantes que estão realizando a etapa 2 e vão dar a sequência. Já a etapa 3 será diferente. Será via upload de arquivo que vocês realizarão no próprio link da etapa 3. Então, a dica que eu dou é o seguinte, é que vocês já realizem todas as etapas no documento Word, vá colando lá na Wiki cada etapa e ao final vocês já terão um projeto completo para fazer o upload, ok? Então, nós iremos falar sobre análise de retorno sobre investimentos e indicadores financeiros, que é o mote, né, o norte da nossa etapa 2, ok? O objetivo da nossa web aula de hoje é entender os principais indicadores de retorno, diferenciar o que é margem, giro e alavancagem, aplicar a fórmula de Dupont na prática, avaliar a estrutura de capital e indicadores sob a ótica do investidor e interpretar as demonstrações financeiras com base em dados reais simulados. Então, é uma proposta de poder fazer com que você aproxime-se daquilo que foi pedido e que você possa realizar ali durante a sua etapa. A proposta do projeto, né, o projeto ele já vem do latim projectum, que é algo lançado à frente, ou seja, é, similar à figura de uma ponte, eu sei onde eu estou, eu sei que tem um caminho a ser percorrido e eu sei onde eu quero chegar. Então, a etapa 2 ela solicita que você realize essa continuação, né, do que já foi feito junto à etapa um com os indicadores, né, de investimento. O ROI, né, ou Return on Investment, das suas sigla em inglês, ele mede a eficiência de um investimento. Ele mostra o quanto de lucro é gerado a partir de um capital investido. Então, esse retorno sobre o investimento, ou ROI, ele é aquele a mais, o lucro que é gerado do capital investido. Então, qual que é a fórmula do ROI? O ROI é o lucro líquido dividido pelo investimento total. O conceito-chave é que quanto maior o ROI, melhor a rentabilidade do capital investido. Por exemplo, eu tenho aqui um investimento de 80 mil e um lucro de 16 mil. Então, dividindo esse lucro pelo investimento, nós temos aqui, né, 20%. Então, qual que é o retorno sobre investimento deste valor de 80 mil investido, né, sobre os 16 mil de lucro? 20%. Ou seja, quanto maior, melhor é a rentabilidade.
Agora vamos comparar o ROI, né, e ver qual projeto vale mais. Então, eu trouxe aqui alguns projetos, aqui eu tenho os investimentos e eu tenho quanto foi de lucro e o ROI, tá? Então, qual que é a fórmula do ROI? Lucro líquido dividido pelo investimento total. Então, todo ROI ele é demonstrado na forma de porcentagem, ok? Então, nós temos aqui um investimento em franquia. Esse investimento foi de 100 mil, nós tivemos um lucro de 20 mil e um ROI de 20%. Houve um investimento em loja física, este investimento foi de 200 mil, houve um lucro de 50 mil, ou seja, um ROI de 25%. Foi realizado um investimento no e-commerce, no valor de 150 mil, né? Houve um lucro de 45 mil e um ROI de 30%. Então, o que que nós temos aqui de reflexão, né, desses investimentos, né? Então, o e-commerce tem o melhor retorno proporcional. Vejam que ele tem um ROI de 30%. Então, quanto maior, melhor o retorno sobre investimento. A loja física gera maior lucro absoluto, porque diante do capital investido ela ainda chega a 25%. O lucro ela é maior. E a decisão depende sempre do perfil do investidor. Então, a análise de risco, liquidez, tempo de retorno devem ser consideradas para a tomada de decisão, né, de qual o melhor investimento. Mas lembrando que realizando essa conta, né, esse cálculo, vocês conseguirão verificar o retorno sobre o investimento e poder tomar a melhor decisão. Margem, giro e rentabilidade. Então, agora que nós já verificamos, né, o retorno sobre investimento, o que que seria margem de lucro, o que seria giro do ativo e a rentabilidade sobre ativos, ou ROA. Então, a margem de lucro ele é aquele percentual do lucro sobre as vendas, né? Lucro, receita. Ele mede a eficiência operacional. O lucro é obtido a partir de todos os custos do produto, né? Mais esta margem sobre o preço. Giro do ativo. Quanto de receita a empresa gera com seus ativos? Receitas, né? E ativos. Mede a eficiência dos usos do ativo. Ativos são todos os bens e direitos da empresa. E a rentabilidade sobre ativos, ou ROA, é a combinação dos dois. O ROA se dá pela fórmula margem versus giro. Então, nós temos aqui um exemplo prático de margem versus giro, para que vocês possam avaliar. Então, nós temos uma margem aqui de 20% ou 0,02, né? Representação sem 100%, vezes o giro de 0,8. Então, 0,02 vezes 0,8, né? Nós temos aqui, perdão, 0,2 vezes 0,8 dá 0,16 ou 16%. Já na empresa B, que é um varejo popular, nós temos uma margem de 0,5, perdão, de 5% ou 0,05. Hoje eu estou terrível. Nós temos um giro de 3, né? E o ROA é de 0,05 vezes 3, que é de 15%. Então, nós temos uma margem menor, mas nós temos um giro maior. Então, na margem da empresa A de luxo, nós temos uma margem de giro, ou uma margem de 20% de lucro, mais um giro de 0,8. Na empresa B, que é um varejo popular, eu tenho uma margem menor, o que faz o meu giro ser maior. Então,
Nesse modelo de negócios, né, nós podemos concluir que, apesar de serem negócios diferentes, os retornos são similares, as estratégias são distintas e podem ser igualmente viáveis. Fórmula de Dupont. A fórmula de Dupont, outra fórmula, né, econômica, ela foi criada por Donaldson Brown DuPont Corporation. A fórmula analisa três fatores que influenciam o retorno ao acionista, o ROE. O ROE ele se dá pela seguinte fórmula. Então, lucro, né, dividido pela receita, vezes a receita dividido pelos ativos, né, vezes os ativos dividido pelo patrimônio. Ou seja, o que é isso? O ROI, ele nada mais é que a margem vezes o giro vezes a alavancagem. E ele permite entender de onde vem o desempenho, as operações dos ativos, a estrutura do capital. Vamos ver uma aplicação prática do Dupont. Então, nós temos aqui as três determinantes. Então, nós temos uma margem de 12%. Nós temos um giro de 1,0 e nós temos uma alavancagem de 1,5. Então, 0,12 vezes 1 vezes 1,5. Então, nós temos aqui um ROL de 18%. Isso quer dizer que existe uma alta alavancagem, né, o que aumenta mais o risco também. Então, não é somente verificar a alavancagem, e sim também analisar os riscos. E como vamos interpretar isso? Vamos interpretar isso comparando duas empresas. Então, nós temos aqui o indicador, a empresa Y e a empresa Z. Aqui na empresa Y, nós temos uma margem de 10%. Já na empresa Z, esta margem cai para 6%. Posto que o giro da empresa Y é de 1,2, menor da empresa Z, que é um giro de 2. Percebam que quanto menor a margem, maior deverá ser o giro. Já a alavancagem são similares, muito próximas. A alavancagem, né, é de 1,4 na empresa Y e na empresa Z de 1,3. Então, nós temos um ROI final de 16,8% da empresa Y e de 15,6% da empresa Z. Então, podemos concluir que a empresa Y ela ganha em margem e estrutura. Já a empresa Z ela ganha com maior giro operacional, porque ela tem um giro maior. E aí, quanto maior o giro, né, você tira esse ruído. Estrutura de capital. O que seria uma estrutura de capital? Então, se eu for verificar esse conceito, eu tenho que a estrutura de capital é a forma como a empresa financia suas atividades, né? O capital, ele é o primeiro lançamento contábil da empresa. Ele é aquele aporte inicial que é subscrito, depois ele é integralizado, se tornando ali o primeiro lançamento contábil da empresa. O capital ele pode ser um capital próprio, de recursos dos sócios ou acionistas, ou capital de terceiros, com empréstimos, financiamentos, debêntures, né? O capital ele pode ser integralizado na empresa na forma de bens, direitos e, né, de dinheiro, então caixa. Sendo que quanto maior o uso de uma dívida, maior será o risco por causa dos juros. Então, o capital de terceiros aqui, ele seria um risco, mas
maior pode ser o retorno se a empresa souber alavancar bem. Então, é sempre um jogo, né, de risco e não risco, e que envolve aí a decisão sempre por parte de quem está jogando. Um exemplo de alavancagem financeira. Então, nós temos aqui dois cenários distintos, onde vamos avaliar agora. Então, no cenário um é de uma empresa sem dívida, mas ela tem um patrimônio de 500 mil, um lucro de 75 mil. O ROI, então, nós temos aqui o lucro, né, sobre o investimento total. Então, 75 mil dividido por 500 mil, multiplicado por 100, nós temos ali um ROI de 15%. Já no cenário 2, nós temos uma empresa com dívida de 500 mil, com juros de 5%. Nós temos uma receita adicional que gera um lucro de 130 mil, um juros de 25 mil. Ou seja, descontando ali os juros, eu tenho um lucro líquido de 105 mil. Então, deste investimento de 500 mil, eu tenho um lucro ainda muito alto, mesmo com a dívida. Eu tenho um lucro de 105 mil. Neste cálculo, então, nós temos aqui um ROI de 21%. Então, a alavancagem funcionou neste caso. Por quê? Porque neste cenário, ele pôde fazer o investimento, né, e ele teve o retorno, a alavancagem. Mas, se o lucro cair, o risco aumenta rapidamente. Então, tudo vai depender do cenário em que o mercado está. Então, se ele está tendo giro e ele está conseguindo dar demanda para os seus produtos, ele vai continuar tendo lucro. Mas, se esse lucro cair, é onde o risco aparece. E os indicadores sobre a ótica do investidor. Então, importantes para avaliar as ações, dividendos e riscos. Quais são os indicadores? Né? Nós temos aqui, então, uma tabela, né? Um quadro, onde eu trouxe aqui para vocês os indicadores e os seus significados. Então, nós temos o ROI, que é o retorno sobre o capital próprio. Nós temos o P barra L, que é a relação de preço-lucro da ação. Nós temos o Dividend Yield, que é o rendimento com dividendos. E nós temos a dívida, né, aí do patrimônio, que é o endividamento relativo. É quando há ali capital de terceiros investidos. Então, os investidores devem analisar o conjunto de índices e não de forma isolada. Toda análise financeira, econômica, deve ser realizada em conjunto com vários relatórios, não somente um. Então, um exemplo dessa análise, né, integrada ali, né, nós temos a ação XYZ. Então, nós temos um preço atual de R$ 40, um lucro por ação de R$ 4, dividendos pagos de R$ 2, patrimônio por ação de R$ 25 e uma dívida patrimonial de 1,2. Então, no, né, preço-lucro, nós temos ali, então, o preço atual dividido pelo lucro, né? Então, nós temos um resultado de 10%. No dividend yield, nós temos ali o dividendo dividido pelo preço atual. Então, nós temos um resultado de 5%. E no ROI, né, nós temos aqui um retorno sobre o capital próprio de 16%. Então, isso me leva à conclusão que eu tenho uma boa lucratividade com risco moderado dentro dessa ação XYZ. Então, resumindo e concluindo a nossa web aula de hoje, nós podemos entender que, diante desses indicadores financeiros, o ROI, né, é a margem e giro, onde mostra a eficiência operacional.
A fórmula de Dupont ajuda a diagnosticar o desempenho financeiro. A estrutura de capital influencia retorno e risco, e investidores avaliam os indicadores em conjunto. E é assim que vocês devem pensar enquanto elaboração do projeto integrador. Vocês devem agir como consultores de investimento. E para tal, vocês deverão analisar os diversos métodos, né, as diversas formas e ferramentas da economia, para que vocês possam, dentro de uma análise, né, do grupo, poder tirar algumas conclusões. É o que nós esperamos na realização do projeto integrado, né, onde vocês possam trazer o conhecimento aprendido nas disciplinas do semestre, né, alinhados ali a uma situação da própria prática, orientada pelo professor, né, e o conhecimento ocorre a partir daí, ok? Estamos então chegando ao final da nossa web. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Deixo aqui meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.